Paz, irmão, shalom. Paz a todos. Gostaríamos de estar compartilhando, né, um estudo em Atos dos Apóstolos. Mas antes, acreditamos que é necessário a gente fazer uma introdução da Primeira Aliança, né? Primeira Aliança é essa que mostra que as Escrituras traz profecias sobre a vida do Messias, não é isso? Sim. Então, e que essas profecias elas têm que ser cumpridas, né? A gente estava acabando de conversar aqui e falar que uma maneira de não sermos levados por vento de doutrina é o quê? Justamente a palavra. É justamente observarmos as profecias que foram ditas pelo Eterno. Que algo que já se cumpriu, outros que ainda estão por vir. É isso. Então, é o vigiar, né? Vigiar. Tem que estar vigiando e alerta naquilo que o Senhor falou. Porque existe, né, vamos botar assim, de Gênesis a Malaquias, existem profecias que nos dias de hoje não foram cumpridas ainda. Sim. Por exemplo, uma delas, né, aquele que reinaria sobre todas as nações. Exato. Ainda vai se cumprir. Não vamos entrar nesse mérito. Não vamos entrar nesse mérito, mas lá na frente isso vai ser revelado. Sim. Né, através desse estudo. A gente que está para fazer essa caminhada, né? E o nosso objetivo é Atos de 1 a 15, a princípio, que a gente não tem noção também de quantos vídeos vão dar, quantos vídeos vão ser, não sabemos. Por isso, aqueles que estão interessados pela palavra, de acompanhar essa caminhada, a gente vai estar lendo algumas referências. São muitas referentes a esses textos, mas a gente vai ler algumas, que depois os irmãozinhos podem estar procurando a referência da referência, que a gente gosta de ler a Bíblia assim, né? E caminhando na Bíblia. E eu gostaria muito nesse momento também que agradecer ao Eterno, né? Que o Espírito Santo do nosso Deus, o Espírito Santo possa estar visitando a cada um de vocês, assim como peço pela vida da gente, que o Senhor venha revelar aquilo que é necessário a cada um. E que o coração da gente esteja voltado às Escrituras para que a gente possa entender. E toda a parte que é nossa, fique de lado. Amém. Fique de lado, porque essa caminhada é reveladora, tem algo muito importante a ser revelado. E o porquê que a gente está aqui se doando para a obra de Deus? Porque nós acreditamos que o Senhor tem muito por fazer, não só nas nossas vidas só, mas aqueles que estão acompanhando, que podem acompanhar essa caminhada da gente aí. Que no final ou no meio, diante dessa caminhada, eu tenho absoluta certeza que aquele que for zeloso, o Senhor vai falar. Vai falar. E é algo muito importante, muito revelador, que o Deus tem nos dado e a gente quer compartilhar. A intenção não é mudar a opinião de ninguém. A intenção é o seguinte: lê, rumina as Escrituras, medita dentro daquilo que você vai ler e que vai ser falado. Não fica com o que a gente está falando, não. Fica com o que as Escrituras estão falando. Contesta a Deus. Não contesta. Nós somos apenas homens. Só isso. Mas a intenção do nosso coração aqui é fazer a obra de Deus através das Escrituras, que a gente sabe que a vida de todos nós está aqui, ó, dentro das Escrituras. Depende disso, né? Depende 100% disso. 100%. Né? Sim. Então vamos estar caminhando aí. Sim. E espero que os irmãos venham, né, a poder acompanhar a gente aí. Sim. Fala para os irmãos, passa para quem gosta das Escrituras que você conhece, irmãozinho. Fala lá, poxa, cara, assiste esse vídeo aqui, passa adiante, porque essa obra não é nossa, é obra de Deus, tá? Sim. E vamos começar então no livro de Gênesis 12, né? Gênesis 12, vamos lá. 12? Deixa eu ler aqui, Gênesis 12, 12:1. Sim. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei
engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A extensão da bênção aqui do Eterno sobre a vida de Abraão é para todas as famílias da terra. Sim, É isso que a gente está falando. Olha, são coisas que são incontestáveis. Isso aqui não tem contestação. Sim. Verdade. É para todas as famílias da terra. Se é para todas as famílias, são para todos os povos. Não tem Porque a como família contestar, é a né? instituição de Deus na terra. Sim. Não é isso? É Sim. Deus que une. É. Então, se são para todos, ele aqui deixa claro que não há acepção. Sim. Ele não faz Existe acepção de um pessoas. povo. A gente precisa entender como ser reunido a ser povo de Deus. É isso que a gente precisa entender. Sim. A princípio, é a promessa de Deus sobre toda a terra. É. Sim. E nós vamos ler algumas referências referentes a isso. Sim. Não é isso? Qual a Perfeito. referência? Gênesis 49:10. Tá, eu tô lendo então. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão todos os povos. Quer dizer, até que venha. Então, pois é, essa bênção já está em Jacó. Ou Isso. seja, nós estamos falando do neto de Abraão. É. E nós vamos ver essa bênção se estendendo dentro da palavra. Sim. E aonde ela chega, e aonde ela se completa. Sim. Esse é o propósito desse estudo. Parece simples, mas há algo aí que vai mudar muita coisa, Sim. que é revelador. Sim. É porque aqui quando fala até, está dizendo, vai Até. ficar com você Sim. até que venha aquele que governará sobre toda a Isso é terra. uma promessa que Deus fez e se cumpriu. Uma profecia. Os últimos reis que saíram de Israel, né, levantado por Deus, tá? Foi da tribo de Judá. Sim. Se houve algum rei que não foi da tribo de Judá levantado, não foi por Deus, porque a promessa de Deus não foi essa. Sim. Isso é muito claro também. Sim, nessa né? passagem fica muito claro. Então, vamos ler aqui agora, Isaías. Não só uma observação em relação a esse texto aí, né? Já foi falado aí que Jacó ele abençoa, né, um dos seus filhos, o filho Judá, a bênção que ele lançou sobre o filho Judá, e que essa bênção ela recairia sobre eles até que viesse A quem pertence, a quem pertence o Certo, cetro. E isso. os legisladores, também Sim. falam de legislador. Sim, sim, sim. Mas até quem Isso pertence aí. o cetro. Sim. Então o que acontece? Vai chegar um momento que esse cetro ele vai ser entregue a alguém. Sim. Né? E a gente vai estar vendo isso um pouco mais à frente. Então vamos ler agora. Muito legal, vai encaixar agora. ó. Sim. 7,14, não é isso? Sim. Quer ler? Então vamos lá. 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome, Emanuel. Na verdade, isso aqui é instituição do reino de Deus através deste. Sim. Que Que Emanuel é Deus conosco, Deus Sim. entre nós. Então, A gente gostaria até de estar falando É a um pouco promessa mais do rei. sobre isso, só que vai fugir Sim. muito foco, Certo. mas é a né? promessa do reino. Ele ia ter que entrar para um outro caminho, mas Sim. esse texto ele mostra, ele deixa bem claro que é muito revelador, porque o Isaías está falando, ó, aquela promessa que eu fiz a Abraão lá atrás, né, que recaiu sobre o filho de Jacó, né, da tribo de Judá, né, vai recair sobre quem? Uma virgem que teria que dar um filho, que teria que ter um filho. Sim. Isso pra gente já é algo assim, imaginário. Como é que pode uma virgem, né? Não pode ser com semente de homem. Não né? pode ser com semente de homem, porque se a semente for... aí tá falando que a gente vai ver um outro texto falando que a semente é eterna, né? Aqui, agora.
né? É o próximo aí. Vamos ler. Miqueias 5:2. Depois pega a referência da referência que tem muita coisa. Sim. Então, ó, e eu, Belém e Efrata, que é Beit-Lehem, a casa do pão, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É interessante que nesse momento aqui é a mesma profecia, Sim. mas dita com outras palavras, porque a gente viu a instituição de Israel na bênção de Jacó, Sim. porque ali foi instituído um povo, onde troca o nome de Jacó para Israel, e Israel é aquele que luta com Deus, ou seja, que Deus luta suas guerras. Sim. Isso é chamado Israel. Sim. Então, não vamos entrar nesse mérito, depois vamos, né? Mais à frente. Mas aqui ele já não fala todas as nações da terra, ele fala Israel. Ele pega, ao meu ver, todas as nações da terra e chama de Israel. Porque se abençoa para todas as nações da terra, lá atrás, aquilo não poderia mudar para um único povo. Então ele está se referindo a um povo único, que é o povo de Deus. Isso que você está falando, a gente vai ver mais à frente. Sim. Essa confirmação é a revelação que a gente quer Só trazer tira dentro da gosto. Escritura. Né? Por quê? Porque na nossa visão, a gente precisa de fato compreender quem é o Messias, quem é aquele que Deus, né, traria para reinar sobre todas as nações. E a gente precisa ver e confirmar isso dentro das Escrituras. E a promessa aqui é do Eterno. Sim. Porque uma coisa incontestável, as Escrituras são a palavra do Eterno. Sim. De Deus. E quem está falando é Ele. E o detalhe, né? Só um exemplo que a gente está dando, só para poder aqueles que estão escutando a gente se familiarizando, né? Porque se esse Messias, né, viesse a nascer fora de Belém, cara, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era jogar esse Messias por terra. Tá fora do crivo. Tá Teria fora. que vir de uma virgem. Como eu tinha falado, são tantas as profecias que confirmam Sim. o Mashiach, antes mesmo, que é aqui nos livros de Moisés, nos profetas, nos salmos. São tantas as profecias, nós estamos falando algumas. Sim, são muita coisa que fala. Que mais para Sobre frente ele, nós vamos confrontar. E muitos também que falam sobre ele. Entrando em Atos dos Apóstolos de 1 a 15, Sim. onde nós vamos fazer uns vídeos referentes a esses temas. Sim, que é algo assim, inusitado, né? Pra gente é muito revelador. Para a gente nos é muito surpreendeu. revelador. Sim, com certeza. Eu acho que para todo mundo que vai simplesmente ler as Escrituras, e como a gente falou, são coisas que a gente fala que é incontestável. A Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Se tem alguém que contesta isso, não sei se for servo, eu não sei. Eu acredito que não pode ser servo de Deus, né? Sim, o que a gente está começando a fazer aqui é o quê? É começando um trabalho, compartilhando para vocês algo que nesse primeiro momento há essa necessidade dessa introdução. Sim. Porque tudo que a gente vai ver em Atos dos Apóstolos não pode fugir desse início que a gente está trazendo. Sim. Né? Vai ter que se encaixar. A profecia ela tem que ser verdadeira. Tem. Nós vamos só caminhar mediante a palavra de Deus. Só isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Isso, exatamente. Então vamos estar falando, então já essa primeira mensagem, né, de Abraão tem que sair um descendente que governar toda a terra. Ó, existe hoje, né, alguém que governa toda a terra? A profecia ainda não se cumpriu. Não se cumpriu, não é isso? Sim. Só que existe verdades dentro das Escrituras que estão ocultas, né? Uhum. E a gente quer trazer essas verdades junto com vocês. Quer trazer a luz que vai fazer o quê? Vai fazer com que tenhamos uma só palavra. E a intenção, qual é a intenção maior da gente? É ver as pessoas que estão acompanhando, vendo algo que a gente também não viu. Sim, com certeza. Porque a alegria de poder ver isso
Isso é Deus. É isso que É a unidade, né? Unidade. É a unidade. Compartilhar o Alguém conhecimento, chegar e falar né, assim, um com o outro. cara, eu vi isso aqui, você viu isso? É. E a gente está lendo aquilo ali, respondendo o irmãozinho, né? Conversando, Sim, poxa, e se alimentando dessas Não, coisas. e o interessante disso aí é que a gente falou 3, 4, 5 versículos aqui apenas, Sim. né? Sim. Só que, por exemplo, vai chegar um irmãozinho e falou, meu irmão, ó, eu vi também dentro das escrituras que esse que viria, esse que recebeu a bênção de Judá, ele reinaria sobre todas as tribos. É verdade, ele reinaria sobre todas as tribos, Sim. né? E assim por diante, quer dizer, na verdade, estamos trazendo algo para quê? Para que as pessoas que estejam vendo, né, possam estar compartilhando com a gente uma mensagem a qual traz unidade. E a princípio, o que Deus está prometendo aqui, o que nós estamos falando agora aqui, é que Ele restauraria toda a terra. Sim, sim. Isso aqui se estende a todos. Todos. Nós lemos isso aqui. Sim. Né? Então, essa promessa que a gente precisa estar com isso na mente. É uma promessa feita para todos. E uma unidade dentro das escrituras. Todos quem? Todos quem? Todos quem? Amém? Shalom, vamos estar falando, né, sobre a vinda do Messias, né, próximo vídeo, né? Até agora a gente está trazendo o quê? As características de como viria o Messias. Fugiu, isso aqui é só uma pincelada mesmo, né? Sim, sim. É só um pingo, né? Uma frase, porque existe... a caminhada de Atos dos Apóstolos, Atos 1, começando. Sim, mas vamos estar falando do nascimento do Mashiach, do Messias, né? Sim. E retornando para esses outros porque textos. a gente fala Atos dos Apóstolos, né? Sim, A doutrina dos apóstolos. sim. Só que, na verdade, de 1 a 15, nós vamos estar mergulhados dentro do ministério de Yeshua. E dentro das escrituras. Amém. Amém? Amém. Shalom, até a próxima.